God's in control Sabemos regardless. apenas que Deus precisa estar no controle. We give Him the glory. E daremos a Ele toda a glória. Amém. Consideração final, se tiver alguma coisa. Amado irmão Carlos, muito obrigado, parabéns pelo site com o qual você está trabalhando, parabéns às igrejas que certamente estão ligadas a esta grande obra que esse servo de Deus está realizando, a toda a sua equipe e a igreja de Messejana, na pessoa do pastor Moacir. Um feliz aniversário, pois hoje é o seu dia. Parabéns à irmã Socorro, ao seu filho Luiz, à sua filha, aquele filho que nós não conhecemos, mas teremos a oportunidade de, quem sabe, conhecê-lo um dia. Deus os abençoe. Muito obrigado pelo vosso amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. 16 de junho de 2012, nós estamos tendo aqui a felicidade, o prazer, a alegria de conversar um pouquinho aqui com o pastor Brian e com o seu intérprete, que é o nosso pastor Lisandro, ali de Rio Grande do Sul. E nós vamos, primeiramente, perguntar ao pastor Lisandro, que vai aqui agora repassar para o nosso pastor Brian, o que é a Escola de Cristo. What is the School of Christ? Well, that's always a question that's asked to us when we present. É sempre uma pergunta que nos fazem. And really, in reality, we don't have a lot of time to share with you what the School of Christ Na is. verdade, temos muito pouco tempo para compartilhar o que é a Escola de Cristo para você. Unless you actually pass through the School of A Christ. menos, é claro, que você tenha a oportunidade de passar pela Escola de Cristo. Now, what many Christians don't realize Mas o que muitos crentes não entendem is that they're actually in the School of Christ already. é que já estão na Escola de Cristo neste momento. Because this is the school that Christ Jesus Porque esta é a escola que Cristo Jesus brought his first 12 disciples into. trouxe os seus primeiros 12 discípulos a participarem dela. And the focus of the School of Christ is to learn Christ. E o foco da Escola de Cristo é aprender a Cristo. Not just to learn about Christ, but to know Christ in a personal and intimate way. Não apenas conhecer algo a respeito de Cristo, mas conhecê-lo de uma forma íntima e pessoal. We do this through the preaching and teaching of God's Word. Fazemos isso através da pregação, do ensino da palavra de Deus para os alunos. We do it through learning to pray, E também fazemos isso através do aprendizado da oração. seeking to be baptized, filled with the Holy Spirit. Dizemos que eles têm que buscar ali serem cheios do Espírito Santo, receberem o batismo do Espírito Santo. It's a 3-week program É um programa de 3 semanas that began in the country of Russia in 1992. que inicialmente começou lá na Rússia no ano de 1992, By a man by the name of B.H. Clendenin. através de um homem, o pastor B.H. Clendenin. He was a pastor of an Assemblies of God church in Beaumont, Foi Texas. pastor durante muitos anos de uma Assembleia de Deus em Beaumont, no Texas. He planted the church, E ele implantou a igreja lá, pastored the church for 35 years. pastoreou a igreja por 35 anos. Little did he know in 1991, Pouco ele sabia que no ano de 1991, when communism fell in the former Soviet Union, quando o comunismo se dissolveu naquela grande União Soviética, that he would leave his church, step down as pastor, ele estaria deixando a sua igreja, estaria se afastando da função de pastor e presidente dela and go into the full-time mission para ser em tempo integral missionário, of ministering this school of Christ to the far reaches of this com world. o propósito de ministrar este evangelho aos confins de toda a terra. Now the theme of the school Portanto, o tema desta escola is to restore the message of é Pentecost. restaurar a mensagem do Pentecostes. We need to get back to the book of Acts. Nós devemos retornar ao livro de Atos. We need to go back to where that church began. Devemos retornar aos princípios de onde a igreja começou. What made up that church? O que formou aquela igreja? What made up the men and women of God? O que formou aqueles homens e mulheres de Deus? Those instruments, those vessels that he used Aqueles instrumentos, aqueles vasos que ele usou to fulfill that Pentecostal Great Commission, para cumprir aquela grande comissão pentecostal to carry the gospel message to the far reaches of this e world. para levar a mensagem do evangelho aos cantos de toda esta terra. It was not man's program. Não foi um programa de um homem, It was
was not based on tradition, nem muito menos baseado sobre a tradição, but it was men and women of prayer, mas eram ali homens e mulheres de oração, men and women of the Word, homens e mulheres da palavra de Deus, men and women full of the Holy Ghost. homens e mulheres cheios do Espírito Santo. And I can tell you today that God's plan has never E eu changed. lhe digo hoje, portanto, que o plano de Deus nunca mudou. That's the reason why we're here in Fortaleza in the month of June. E esta é a razão pela qual estamos aqui em Fortaleza neste mês de junho. We are experiencing Estamos experimentando aqui a pouring out of God's o Spirit. derramamento do Espírito de Deus. We're seeing people filled Estamos aqui vendo as pessoas sendo cheias, as God has promised He would fill como them. Deus prometeu que haveria de enchê-las. Men and women who are hungering and thirsting after the righteousness of Homens e God. mulheres que estão ali sedentos e famintos pela justiça de The Deus. school of Christ in whom we represent, Então a escola de Cristo, a qual representamos, remember it's a school of Christ. lembre-se, é a escola de Cristo. It's not a school orchestrated by man, Não é uma escola orquestrada pelo homem, but since 1992, mas desde 1992, when that school began in Moscow, quando a Russia, escola iniciou em Moscou, na Rússia. and we are not bragging for ourselves, E nós não estamos aqui trazendo crédito para nós mesmos, but we are giving God all of the glory. estamos dando a Deus toda a glória We are in approximately 150 countries around this por world. já estarmos em mais de 150 países neste mundo. The School of Christ is made up of 144 A lessons. escola de Cristo é formada por 144 lições We aproximadamente. teach these lessons in a capacity of a 3-week period. E nós ensinamos essas lições num período de 3 semanas. We also incorporate the discipline of 2 hours of prayer every day. Também incluímos nela a disciplina da oração. São no mínimo 2 horas de oração por dia, That runs between Monday through Friday. que segue de segunda a sexta. Now, what makes this school very, very unique E o que torna essa escola única is that it's free. é que ela é totalmente gratuita. We've got churches, Temos igrejas, Assemblies of God churches, Assembleias de Deus, Pentecostal churches, independent churches, igrejas pentecostais ou independentes, pastors, pastores members of the body that have given sacrificially to this e ministry. membros do corpo de Cristo que estão ali sacrificando, dando uma oferta para esse ministério That sacrificial enables us to be here in e que Brazil. nos capacita a estarmos aqui no Brasil. In Brazil in 2006, E desde no Brasil de 2006, God allowed me to come, Deus me permitiu vir aqui work specifically with the Assemblies of God Church in Viamão, trabalhar especificamente com a Assembleia de Deus na cidade de in Viamão, the state of Rio Grande do no Sul, estado do Rio Grande do Sul, under the leadership and ministry of Pastor Juvenal Baptist. e debaixo Matos. da liderança do pastor Juvenal Baptista de Matos naquela época. And through Pastor David Matos, who was the vice president at that time, E também através do pastor Davi Matos, que era vice-presidente naquela época do campo, and through Pastor Lisandro Bacedonia, e também através do pastor Lisandro Macedônio, who both of them were my translators. tendo os dois também como meus tradutores, It is God's vision e pela visão de Deus, that He's placed upon me to carry this School of Christ, this tool that God is using in these last days, colocou sobre nós a responsabilidade, sobre mim especificamente, de levar essa ferramenta do Evangelho nesses últimos dias, to every single state here in the country of Brazil. para cada um dos estados aqui no Brasil. Now we are also ministering the School of Christ in Japan. Estamos ministrando também a Escola de Cristo no Japão, I've got a home base in Argentina, e tem uma base na Argentina. and we've been living there, me and my family, Estamos eu e minha família morando lá, for almost 13 years. quase 13 anos agora. Aleluia. Maravilha. Uma pergunta que geralmente a gente gostaria de perguntar para que outras pessoas tomassem conhecimento é sobre a questão do ministério da Escola de Cristo Internacional. Ela, no Brasil, ela já fez quantas escolas, quantas pessoas foram abençoadas? É possível a gente ter assim um paralelo de quantas pessoas já foram abençoadas com a Escola de Cristo no Brasil? Calculate how many schools we did and we run here in Brazil, how many people we reached, about an average of the amount of people that we were able to reach with the School of Christ.
offhand, it's very difficult to calculate how many students have passed through the school. Na verdade, é difícil de calcular quantas pessoas já passaram pela Escola de Cristo. We've got schools in 150 countries around the world. Para você ter uma ideia, do mundo nós temos mais de 150 países. I've lost count about 3 years ago. Eu perdi as contas agora nesses últimos 3 anos a esse respeito aqui. So I'm sorry that I can't give you an exact calculation. Eu fico com uma dificuldade de dar o cálculo exato das pessoas que nós alcançamos. But here in But I'm Brazil, making here in Brazil, I'm calculating between 2,000 and 3,000 students have passed through. mas pelo menos de 2 a 3 mil estudantes só aqui no Brasil. The number of states varies. Rio Grande do Sul, Número enorme de estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de São Janeiro. Paulo, Rio de Janeiro, Here in Ceará, aqui no Ceará, Piauí. no estado do Piauí. In 2 weeks, we'll be making a trip to Amapá. Em 2 semanas vamos retornar ao Amapá. We'll be with Pastor Lucy Estaremos Francis, com o pastor Lúcio Francis, pastor president of that convention. pastor presidente da convenção de lá. And we were there in 2010. E estivemos lá a primeira vez em 2010. And we had approximately 350 students in that particular school. Tivemos só lá mais de 350 alunos naquela única escola. And we're expecting 500 students. Estamos esperando agora para o mês de julho 500 alunos lá. Aleluia. Maravilha. So God is just doing a wonderful, wonderful work here. Deus está fazendo uma Maravilha, grande, maravilhosa maravilha. obra aqui no Brasil. Uma outra pergunta que eu vou já concluir para a gente subir, mas é a primeira vez que está vindo ao Ceará e eu queria que ele traçasse aí um perfil sobre a cultura do Ceará, o que ele achou do povo cearense. What do you think about Ceará, their culture? What are you feeling in your heart about this state, about this city, about the people of the church and the people of this area? Se há alguma diferença entre os cearenses aqui, os brasileiros, e as outras nações aonde a escola Do you think there é is a ensinada. difference between the people from Ceará compared to the other people from outside of the world? I know that we have our differences in cultures, the way that we live, that is. Eu lhe afirmo que eu sei que nós temos uma diferença em relação às culturas que nós vivemos. But when it concerns itself with the church, with the people of God, Mas quando se trata da igreja, do povo de Deus, I feel the same here. eu sinto a mesma coisa aqui. Just as I do when I'm down in Rio Grande do Sul and Viamão. Tal como quando eu estou com a igreja lá no Rio Grande do Sul, com a Assembleia de Deus de Viamão. It's wonderful to be with the brethren, Porque é maravilhoso você estar com os irmãos, to minister to the Word of God. ministrando a palavra de Deus. With this particular field of ministry under the leadership Especialmente com este campo aqui em particular, com esta equipe ministerial of Pastor Moacir, do pastor Moacir. I know that this man of God Eu sei que este homem de Deus has prepared the church for us to come. preparou a igreja para que nós viéssemos aqui. I know that the church is a church that thrives on the Word of God. E eu sei que é uma igreja que se baseia sobre a palavra de Deus. And that helps us as ministers and teachers. E isso nos ajuda demais quando somos ministros, ensinadores. And I feel the presence of God when we come. Eu simplesmente sinto a presença de Deus desde quando chegamos. Just as I feel the presence of God when I'm ministering in Viamão. Assim como eu sinto a presença de Deus quando eu ministro lá em Viamão, no Rio Grande do Sul. You know, it's always a taste of heaven. É sempre uma pequena prova do que vai ser o céu. Being in the Hallelujah. presence and glory of God. Estar na presença de Deus na sua glória. And that's what we should feel anywhere we go. E é isto que nós deveríamos sentir em qualquer lugar que nós fôssemos assim. Despite the differences of the physical culture that we Apesar da experience. diferença física na cultura que nós enfrentamos. We always have to realize that we as Christians, Nós devemos sempre lembrar, para finalizar, que somos crentes, we have a heavenly culture. é que nós recebemos uma cultura celestial. Aleluia. É o seguinte, para a igreja que queira ter a escola de Cristo, o que ela deve fazer, os procedimentos que são tomados, como se utilizar dessa bênção, já que outras pessoas irão visitar o portal, outros pastores, e vamos que alguém tenha um interesse, a vontade de ter também a escola de Cristo na sua igreja,
Como é que ele Bring the faz? School of Christ to their own area for their own church if they are interested in the School of Christ. Well, you're looking at the man right here that is the coordinator of the School of Christ here in Brazil, Você está olhando aqui ao meu lado, este que é o coordenador da Escola de Cristo para o Brasil, Pastor Lisandro o pastor Lisandro Macedonio. Macedônio, And I will go ahead and turn it over to him e eu vou passar a ele e deixar com que ele because it will save some Okay. time from translating. venha apresentar isso para você. Isso vai nos ajudar a guardar e salvar um pouco do tempo. And then he could give you the information. E ele pode lhe dar toda a informação. Ok. But contact us. Mas nos contate de fato. I cannot make promises. Não posso prometer nada, é claro, por enquanto. Our schedule, say for example, in this year it's completely full. Porque a nossa agenda já para esse ano está completamente lotada. I haven't fully completed my 2013 schedule. E eu já praticamente cumpri toda a nossa agenda, já programei de 2013. But if your schedule coincides with our schedule, Mas se a tua agenda for se fechar com a nossa agenda, we'll come and nós we'll meet iremos e vamos encontrá-los. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Louvado seja Deus. Portanto, a informação que você precisa, nos contate através do meu e-mail pessoal, macedonio@hotmail.com. Você pode entrar em contato comigo pelo código de área 051, código do Rio Grande do Sul, nos telefones 3485-1966 ou 051 9254-4253. Esses são os dois telefones com os quais você pode me contatar e nós podemos fazer uma avaliação da agenda e quem sabe estarmos alcançando a sua cidade, o seu estado. A Escola de Cristo é totalmente gratuita. A escola ministra a refeição gratuitamente, fornece o material gratuitamente, conclui todos esses dias auxiliando com os gastos da equipe que trabalha também na cozinha para preparar as refeições, ajudamos na estrutura da igreja. A escola só necessita para chegar lá a hospedagem por parte da igreja e que a igreja se responsabilize de nos conceder um templo, um local onde possamos ministrar a escola para no mínimo 25 alunos. Por exemplo, aqui em Messejana estamos entre 120 e 130 alunos. E o nosso alvo é alcançar principalmente os ministros, os líderes da igreja, líderes de departamentos, líderes de jovens, líderes da escola, líderes do grupo de senhoras, pastores, evangelistas, enfim, todos que têm uma função na obra do Senhor, que são cooperadores. Não importa, pode ser o líder dos porteiros, o líder dos recepcionistas. Nós queremos que ele esteja na escola para receber a restauração da mensagem do Pentecostes. Muito bem, agora o senhor vai deixar uma mensagem aqui, diretamente do Ceará, para a sua família lá em Viamão, porque certamente eles vão entrar no portal, vão ver a entrevista e vão gostar de também saber que vocês estão sendo bem tratados aqui no Ceará e que está sendo uma bênção a Escola de Cristo. Então você deixa aí uma mensagem bem especial lá para sua esposa. Depois eu vou pedir para o pastor Lassen também, viu? A minha esposa, irmã Karine Macedônio, que eu a amo, a bênção que Deus colocou em minha vida e por esta razão eu estou hoje aqui. Se não fosse por ela, que pertencia já à Assembleia de Deus de Viamão, Deus não nos tivesse feito nos encontrarmos, eu não seria um missionário por esta igreja, não seria um missionário pela Escola de Cristo. Por isso eu a amo os meus filhos, a Evelyn, de 9 aninhos, o Abner, de 5 aninhos, e se Deus permitir mais um que está vindo aí. Louvado seja Eu os Deus. amo em nome de Jesus e que Jesus nos abençoe. Amém. O pastor... Well, I wouldn't be here today if it weren't for my wife. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a minha esposa. She demonstrates her love Ela demonstra todo o seu amor and her e o sacrifice, seu sacrifício. especially these 5 weeks that we're going to be away from home. Principalmente essas 5 semanas que nós vamos estar juntos aqui longe de casa. She's back in Argentina with my other baby, Ela está lá também na Argentina com o meu outro menino. and he's 12 years old. His name is Caleb. E o nome dele é Caleb, ele tem 12
anos, é o meu bebê. Oh, man, I love Amen. that woman. Her name is Vivian. E eu amo esta mulher e o seu nome é Vivian. Now I've got the opportunity to have my two oldest boys with Eu me, tenho a oportunidade de ter aqui comigo os meus dois filhos mais velhos, Adam and BJ. o Adam e o BJ, They're called of God que são chamados por Deus também into the ministry, ao ministério. and they're learning from their daddy Estão through the School of aprendendo Christ. por meio do seu Aleluia. papai e também através da escola de Cristo. And they're assisting us in this particular school E eles são os nossos assistentes aqui na escola de Cristo. as well as in Amapá. Assim também serão no Amapá. If my wife sees this and Caleb sees Se a this, minha esposa então puder ter a oportunidade de ver este vídeo, o Caleb também. Com certeza nós vamos ver. amen. Amém. Just Amém. wanted to let you know I love you, baby. Apenas quero que você saiba, te amo, amor. Amen. Poupou ela desse calor enorme que nós estamos passando aqui, né? You didn't let her to pass through this heat, you know, that is here. No, she loves the colder weather better. Ela realmente ama o clima mais frio. I talked to her today, and she said that the last 5 days have been a really, really strong freeze. E na verdade, eu falei com ela antes de vir para cá, ela disse que os últimos 5 dias lá tem sido extremamente congelante. I'm praying that these air conditioners that they've installed, Eu estou orando muito para que os ar-condicionados aqui Aleluia. desta igreja já estejam instalados. by Tuesday we'll get some of that cool air. Para que, quem sabe, na terça-feira estejamos já com o ar aqui mais fresquinho. If not, E se não, then we'll just go on and teach the School of vamos Christ in continuar this heat. ensinando a escola de Cristo nesse calorão todo. We just know Aleluia. that God's in control Sabemos regardless, apenas que Deus precisa estar no and controle. we give Him the glory. E daremos a Ele toda a glória. Amém. Consideração final, se tiver alguma coisa. Amado irmão Carlos, muito obrigado, parabéns pelo site com o qual você está trabalhando, parabéns às igrejas que certamente estão ligadas a esta grande obra que esse servo de Deus está realizando, a toda a sua equipe e à igreja de Messejana, na pessoa do pastor Moacir. Um feliz aniversário, pois hoje é o seu dia. Parabéns à irmã Socorro, ao seu filho Luiz, à sua filha, aquele filho que nós não conhecemos, mas teremos a oportunidade de, quem sabe, conhecê-lo um dia. Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo vosso amor em nome de Jesus. Amém. Amém.